Se você estiver aplaudindo Jesus Cristo, eu quero que você dê um aplauso melhor que isso. Aleluia! Que privilégio conhecer essa galera toda. Meu Deus, estou muito empolgado. Eu falei pro Marcos ali, na verdade ele fica me promovendo, cara. E eu só aprendo com vocês. Na verdade, nós somos um corpo só. Se você chegar lá em Marília, você vai falar, cara, parece que eu estou na PIB de São José. Porque nós aprendemos com vocês, amém? Então, na verdade, é um privilégio mesmo. Nós temos, assim, realmente nos inspirado em vocês. E eu gostaria, assim, de agradecer o convite do pastor Marcos Madaleno, pastor Carlito. Vocês são demais. Muito obrigado pelo carinho e o privilégio de estar aqui com vocês nessa noite, nessa vigília poderosa, que eu tenho certeza que nós vamos chapar aqui no final, amém? Amém? Você acredita que você pode ser chapado pelo Espírito Santo? Um dia eu gosto de usar esse vocabulário, né? E aí alguém me pergunta assim, pastor, mas o que você diz, o que significa ser chapado pelo Espírito Santo? Porque quando eu falo sobre ser chapado, o que me vem na memória é alguém bêbado, né? E eu acho que não é legal ficar usando isso. Falei, não, eu vou te explicar melhor. Quando eu falar chapado pelo Espírito Santo, imagina, eu não sei se você é dessa época, mas aquela moto turuninha, correndo na pista e uma Scania vindo de encontro com ela e batendo. Você não sabe se a moto entrou na Scania ou a Scania. É essa a sensação que você tem quando se encontra com o Espírito de Deus, chapado. Amém? Gostaria de transmitir uma palavra de Deus ao seu coração sobre o tema aperfeiçoados no amor. Como o pastor Marcos estava falando aqui no início, nós começamos o Ministério de Jovens ali na PIB de Marília em 2009, com apenas 70 jovens, tinha 130, e aí quando o pastor Claudinei assumiu, ninguém queria ficar por perto, ninguém queria me ouvir, ficou 70 e ainda muitos dos 70 ficaram de braço cruzado, me olhando assim, vamos ver no que vai dar isso aí. E aí eu descobri que eu precisava ser aperfeiçoado no amor, se eu quisesse que o meu ministério fosse bem sucedido. Então eu quero passar aqui para vocês aquilo que nós temos vivido ali em Marília. Quero contar um pouco da nossa experiência. Trouxe comigo 3 discípulos que têm andado comigo. Tem sido um privilégio também estar com eles. E logo mais vocês vão ouvir um pouquinho de cada um deles. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Diz assim: eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são os meus discípulos. João 14, 21 diz assim: a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Mateus capítulo 12, versículo 37 ao 40 diz assim: Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Sabe, eu quero começar dizendo para vocês nessa noite que o nosso foco, quando vamos fazer um evento como esse, como Reação, ou como o DIP em Marília, ou como tantos outros que talvez vão ouvir essa palavra, o nosso foco e os nossos recursos, a nossa visão, a nossa força, deve levar em conta apenas uma coisa, e você já sabe qual é: ganhar muitas almas para Jesus, levar muitas vidas a conhecerem a Jesus, o Evangelho, e serem transformadas. Esse é o nosso foco, por isso estamos aqui. Não estamos aqui apenas para ser membros, para fazermos parte de uma igreja, mas muito mais do que isso, estamos aqui para cumprir com uma missão, um propósito, amém? Jesus, ele disse que nenhuma pessoa
pode dar a sua vida por outra pessoa, se não for por amor? Agora a pergunta é: o que significa colocar ou dar a sua vida por amor a outra pessoa? Queria chamar aqui o Julinho. Julinho, cadê o Julinho? Está por aí? Corre aqui, Julinho, corre aqui. Quero usar ele como exemplo. O que significa colocar ou dar a sua vida por amor a outra pessoa? Se você for pesquisar um pouquinho o sentido literal dessa palavra, de dar a vida por alguém, é a ideia de se colocar em um altar, como sacrifício vivo. E muitas vezes ouvimos falar sobre sacrifício vivo, mas não temos talvez noção do que é isso. Deita de bruço aqui, meu filho, no chão, aqui, fazendo um grande favor. Isso. Aqui nessa posição ele está vulnerável. Eu posso fazer o que eu quiser com ele, porque ele nem mesmo tem uma visão clara do que está acontecendo. Ele está exposto. Colocar a sua vida no altar para ser usado por Deus no reação é colocar-se e oferecer-se como sacrifício vivo. É doar-se. É muito mais do que simplesmente um evento de 4 dias. Porque eu tenho certeza que essa igreja motiva você a ir além dos 4 dias. Ela te ensina a fazer isso o ano todo. Entregar-se em sacrifício vivo, é isso aqui, vulnerável. E nós não gostamos dessa posição. Por que não gostamos? Porque nós não temos controle da circunstância. Obrigado, Julinho. Interessante que nós até tentamos negociar quando estamos nessa posição. Nós falamos: olha, pastor, eu me entrego, mas é do meu jeito. Mas o que Deus quer te levar a entender nessa noite é que você não foi chamado pela metade. Deus não chamou você simplesmente para 4 dias. Deus está chamando você para uma revolução em todo o país do Brasil e nas nações. E para isso ele precisa de uma entrega por completo. Quando você faz pedido de uma pizza, se ela chegar aquela pizza faltando uma fatia dela, qual vai ser a sua primeira reação? Ligar reclamando. Olha, eu não sei o que aconteceu, mas o entregador, ele comeu uma parte da pizza. Ou perdeu, não sei, está errado, está faltando algo. Quando oferecemos algo a Deus, precisamos oferecer sem faltar nenhuma azeitona. Quem está me entendendo? Nós somos colocados de uma forma vulnerável no altar. Nós não gostamos dessa posição porque ficamos vulneráveis. Mas quando nós não temos o controle da nossa vida, Jesus tem o controle por completo. E essa é a melhor parte. Jesus disse aqui no texto em que nós lemos que esses são os grandes mandamentos. O primeiro é amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força e de todo o seu entendimento. E o segundo mandamento, amar a você e amar os demais como a você mesmo. Agora anote isso, você que está anotando aí. Um mandamento é uma ordem. Não é uma recomendação, não é uma sugestão. Amar a Deus e amar as pessoas não é uma sugestão, nem mesmo uma opção, é um mandamento, é uma obrigação de todos aqueles que se dizem ser discípulos de Jesus. Ele não disse assim: vocês serão conhecidos por fazerem parte da PIB de Marília. Vocês serão conhecidos por fazer o reação. Vocês serão conhecidos quando vocês amarem uns aos outros como eu vos amei. Isso é fantástico. E isso nos faz ser discípulos dele, imitador dele. Jesus também disse: se você me ama, você obedecerá aos meus mandamentos. Ou seja, se você ama a Deus, a consequência disso é amar as pessoas. Ou seja,
O amor, ele provoca o amor. Por quê, pastor? Porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Primeiro, eu sou amado por Deus. Eu recebo o amor de Deus. E aí eu compartilho aquilo que eu recebo. Preste atenção. Com certeza você não tem esse tipo de problema aqui, mas lá em Marília eu estou tentando ensinar os meus jovens a isso. Não existe como você dizer que ama a Deus e querer apenas ficar sentado assistindo um culto. Quem ama a Deus, recebe o amor dele, transborda desse amor e não consegue ficar parado. Ele tem uma reação. Tem que causar algo na sua vida. Não tem como você ficar parado. Por isso que o amor é em movimento. Não foi intencional, tá, queridos? Tá fluindo. Estou no mesmo espírito. 1 João capítulo 4, versículo 16, e depois do versículo 19 diz assim: e nós mesmos conhecemos o amor de Deus que Ele tem por nós, cremos nesse amor. Deus, Ele é amor, e aquele que vive no amor vive unido com Deus, e Deus vive unido com Ele. E o versículo 19, nós amamos porque Deus, diga, nos amou primeiro. Agora olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você está fluindo no amor de Deus? Querido, isso significa que se não recebemos esse amor, nós não podemos dar o amor. A minha esposa, ela é educadora cristã, e ela lida com muitas crianças. Sou apaixonado por aquela mulher mais do que ontem. E um dia vocês vão conhecer ela é demais. E eu gosto muito de observar o comportamento humano. Falei para o pastor Madaleno hoje, falei: querido, cuidado, até a sua respiração eu estou aprendendo com você. Eu observo. E eu observei que algumas crianças que ela não tem o afeto dos pais em casa, o amor, a tendência é ser grosseira, estúpida, rude. Por quê? Não recebe amor. Ei, vai uma dica aí para você. Quando aquela pessoa te magoa, só te fere, ou ela só é falta de amor. Na verdade, se você está cheio do amor, você pode transbordar e contagiar essa pessoa, porque ela não tem. Uma criança não pode dizer eu te amo se o hábito dela não é esse da casa dela. Assim eu digo para você, se você não tem um relacionamento com Deus que é amor profundo, você jamais vai conseguir amar alguém. Tudo começa com Deus. Há multidões esperando para que você possa constrangê-los em amor. Quando vocês estiverem saindo pelas ruas dessa cidade, lembrem-se disso: eu sou a extensão de Jesus por essas ruas. Aquelas pessoas não têm o que você tem, querido. Chegue só e deixe que Jesus flua através de você, através de atitudes, de palavras, do seu olhar, do seu sorriso. Às vezes um sorriso seu vai mudar a história de alguém nesses dias. Você é a extensão dele. Preste atenção. Há um tempo atrás, eu entrei em um mercado na nossa cidade. E a pessoa me chamou e falou assim: tem um jovem assim, assim, assim. E começou a me dar a descrição do jovem. Eu falei: sim, ele é um dos nossos líderes de célula. Ela falou assim: eu sabia que ele era de lá. Eu falei: por quê? Porque ele entra aqui, toda vez que ele entra, parece que entra paz com ele. Porque ele entra sorrindo, contagiando, servindo. Eu nunca vi alguém espontaneamente servindo. E eu falei: deve ser daquela igreja, só pode. Pelo que você é conhecido lá fora.
Deixa eu te falar uma coisa, existem líderes espirituais aqui te ensinando a revolucionar o mundo. Comece pela sua escola, pelo seu trabalho, pela rua, no semáforo, onde você parar, as pessoas têm que olhar e falar: ei, o que está acontecendo? Deve ser lá da PIB. Sabe por quê? Porque são parecidos com Jesus, são parecidos com Jesus, são parecidos com Jesus. Neste nível de amor está o novo nascimento. E quando você nasce de novo em Jesus, você recebe esse amor por intermédio do Espírito Santo. Porque o seu amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. João 15:13 diz assim: ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a vida por eles. Diga assim: dar a vida. Não, mas diga melhor, com quem tem autoridade: dar a vida. Isso é uma entrega. Uma vez que eu recebi o amor de Deus, não é simplesmente para que eu tenha este amor, mas é para dar este amor. Água parada só serve para duas coisas: cheirar mal e dar dengue. O rio que flui do céu não pode estancar em você. Você precisa fluir, você precisa fluir, você precisa fluir. Pastor, eu não tenho dom, eu sou tímido. Talvez você está aqui me ouvindo e falando: pastor, eu queria fazer isso muito, mas eu sou tímido. Eu também sou tímido. Parece que não, mas eu sou tímido, muito tímido. Mas eu lembro como se fosse hoje, quando eu tinha o desejo de ser usado por Deus, e eu perguntava a Jesus: me ensina, porque eu sei que a timidez vai me barrar de falar do teu evangelho. Hoje aonde eu entro, seja no posto de gasolina, numa loja de conveniência, aonde eu entro eu falo: você conhece uma célula, você conhece Jesus, eu quero apresentar Jesus para você. Eu sentei com meus discípulos esses dias para comer uma pizza, e eu tinha falado sobre evangelismo no culto. Falei para eles evangelizarem, e eu falei: eu preciso dar o exemplo. Chamei o garçom, falei com ele, e o que eu descobri? Desviado, afastado, me entregou o telefone dele, da esposa, falou: pastor, por favor, me ajude a restaurar meu casamento. As pedras estão clamando, e os missionários estão aqui diante de mim. Deus vai usar a sua vida de uma forma sobrenatural. Aleluia! Vocês irão se surpreender, e eu creio nessa palavra. Pastor Marcos me anuncia o que vai acontecer, porque nunca aconteceu nos anos anteriores. Vai ser sobrenatural esse ano. Sabe, queridos, em outras palavras, Deus está nos dizendo nessa noite: podemos ter muitos dons, muitos talentos, mas nada está sendo substituído. O amor não se substitui. O amor não é substituído. O amor é a essência do evangelho. Algumas pessoas podem dizer: mas pastor, meus talentos podem substituir. Não. A palavra de Deus diz assim em 1 Coríntios 13: ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, ainda que eu tenha muitos bens e dê aos pobres, se eu não tiver o amor, de nada isso adianta. É mais do que um movimento, é um movimento do amor. Você precisa entender isso. Você precisa entender que quando você vestir aqueles abadá, sair para a rua, você precisa entender que é mais do que um movimento. Você é o movimento do próprio Jesus lá na rua. Amém? Há 6 anos atrás, eu não entendia isso. Eu acreditava que o que iria trazer os jovens para a minha igreja era fazer convites. Íamos para gráficas e fazíamos convites bem elaborados. Fazíamos teatro na rua. Fazíamos tantas coisas. Queríamos dar brinde para o visitante. Mas eu não havia entendido a essência do evangelho. Que não era o que eu fazia que fazia diferença, mas quem estava me ungindo para fazer aquilo. Em outubro de 2010, nós tínhamos 90 jovens. E nessa luta, eu cansado,
Talvez um outro dia eu te conte essa experiência. Mas o Senhor me mostrou que eu precisava aprender a amar. E uma das marcas que eu ensino para qualquer líder meu de célula, se ele não entender a se entregar pelo outro, pelo amor, amor àquela vida, para tudo, está errado. O amor só funciona quando é o amor derramado de Deus em seu coração. Eu preciso entender que a minha vida, eu fui chamado para entregar ela por amor. Deixa eu te falar uma coisa, eu sei que nós temos muitos jovens aqui. Quando o meu namoro, pastor, como eu sei que o meu namoro é de Deus? Quando o seu namoro te leva para perto de Deus. Parece óbvio, mas parece que é tão difícil para aquele que está enamorado. Querido, quando eu começo a perceber, pastor, ora aqui, abençoe, nos abençoe, porque nós vamos começar um relacionamento. A primeira coisa que eu friso, Jesus é prioridade. Mas de repente começa, pastor, hoje eu não vou porque eu fui com o meu namorado em outro lugar. Quando o evangelho, o reino deixa de ser prioridade na minha vida, isso significa uma coisa, que o amor ao reino, o amor a Deus, deixou de ser prioridade. No altar, como eu falei aqui com você, precisa haver uma entrega. Como eu posso amar a Deus? Primeiro, guardando os seus mandamentos, obedecendo, diga obedecer. Segundo, é amar, servindo e acreditando nas pessoas. Porque mais importante do que você ganhar a pessoa para Jesus lá fora, é você trazer aqui, continuar amando e servindo essa pessoa. Porque essa pessoa vai ser um bebê espiritual, sim ou não? Todo bebê tem dor de barriga à noite, dá febre, às vezes fora de hora. Eu lembro quando eu estava me convertendo ao Senhor Jesus Cristo, e a moça que tinha me evangelizado, eu pegava tanto no pé dela, mas era para me ensinar e me fazer entender que as pessoas achou que eu estava gostando dela, mas não era nada disso. Eu só falava para ela, eu não consigo ficar ouvindo a pregação o tempo todo, o que eu faço? Ou às vezes era, eu não entendo a Bíblia, me ensina. Mas muitas pessoas acham que trouxe ao Jesus, agora é responsabilidade do pastor Madaleno. Pastor, está aqui ó, 20 pessoas nós ganhamos para Jesus, a nossa célula, está aqui ó, as 20 pessoas, o senhor cuida agora, beleza? Existe uma responsabilidade que Deus nos confiou, a cada um de nós, amar e dar a nossa vida um pelo outro. É muito mais do que, não é só para o pastor. Sabe, querido, eu queria que você entendesse o que é dar a sua vida por alguém. A Bíblia fala que, em Mateus capítulo 16, versículo 24, 25, depois vai falar em Marcos 10, 42, 45, nós não temos tempo para ler esse texto, mas vai dizer que a palavra vida, vai usar a palavra vida no sentido de psique, que é a alma. E você precisa entender que a palavra psique, que é a alma, ela tem alguns significados. E eu defino ela como negar-se a si mesmo. Quando os textos usam tomar a sua cruz, o grão precisa morrer para reproduzir, frutificar, como discípulo. E quando fala negar-se a si mesmo, é negar a sua psique, negar a sua alma. A alma, ela se resume em 3 partes, diga comigo, vontade, emoções e os pensamentos, a mente. Ou seja, eu quero, eu sinto e eu penso. E isso tudo se resume na palavra eu. 2 obstáculos que te impedem a amar as pessoas, a dar a sua vida por elas.
Primeiro, a palavra eu é o obstáculo mais grande que te impede para que você cumpra o propósito de Deus para a sua vida, é o egoísmo. Afinal de contas, pastor, agora eu tenho o que eu queria. Eu consegui uma namorada, consegui um namorado. Agora não importa mais tanto o discipulado, a célula, ou esse projeto do Reação. Não é bem assim as coisas, como o Senhor está dizendo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você só tem uma vida para viver. Nós só temos uma vida. E o que nós fizermos com ela vai valer para toda a eternidade. Enquanto nós não entendermos isso, nós não vamos entender o processo que Deus quer para nós. Sabe, queridos, um dia eu precisava aprender sobre isso. Veio um discípulo de uma outra igreja, na verdade não era discípulo. Um rapaz me procurou, ele era um pastor de outra igreja. E ele caiu em pecado lá. Quebrou o casamento. Na verdade o relacionamento que ele tinha. E ele me procurou e falou: pastor, eu sei que vocês trabalham com discipulado. Eu sei que vocês acreditam nas pessoas. E ele me contou toda a história e disse assim: olha, lá eu não tenho mais chance, mas eu gostaria muito de entrar no discipulado, porque o meu maior sonho é ser curado. Eu falei: olha, eu vou falar com o meu pastor, e dependendo do que ele falar, eu vou discipular você. Conversei com o pastor Domingos, ele autorizou. E então comecei a discipular esse rapaz. Esse rapaz, pensa num rapaz que tinha todos os talentos. Sabia tocar, cantar, pregar. Se fosse em qualquer outro lugar, a pessoa logo tinha colocado no púlpito. Mas ele passou mais de anos lá, sentado. E ele sempre brigava comigo, porque ele queria tocar. Ele falava: pastor, me deixa tocar, eu já estou bem. Eu falava: não, meu foco com você não é que você cante. Meu foco com você é que você seja curado. Você vai entender por que eu estou falando sobre amor. Passou o tempo. Conversei com o meu pastor e ele falou assim: eu acho que está na hora de dar uma chance para ele. Coloquei ele como vice-líder de uma célula. Começou a ir bem. Coloquei ele como líder de uma célula. Multiplicou a célula, ele assumiu a liderança. Começou a tocar no louvor. E começou a aparecer. Nosso ministério já estava um tamanho proporcional grande. De repente, ele cai no mesmo pecado. Pecado sexual. Cara, aquilo foi muito triste para mim. Por quê? Minha liderança não queria que eu investisse minha vida nele. A minha liderança tinha me procurado e falado: pastor, não faz isso, é de outra igreja. Esse cara só vai te dar trabalho. E eu lembro que eu fui chorando resolver esse caso. Mas eu falei: não, eu vou acreditar em você. Estamos juntos. E comecei a caminhar. Entrou num processo de disciplina, do cuidado. E eu fui discipulando, amando. E aí perguntava para ele: como é que você está hoje? Está em santidade? Sim, pastor, estou em santidade. Seus olhos estão bem? Está bem, pastor. Passou-se muito tempo, eu não acho que um ano. Coloquei ele de novo, estava bem, transparente comigo todo dia, orando. Estava uma beleza, mas era só apenas capa. Coloquei ele de novo numa cela para caminhar. E o que aconteceu? Caiu de novo. Passei pela frustração de novo. Acreditei de novo nele, falei: não, vamos caminhar. Você precisa romper isso aí, eu vou investir em você. E continuei caminhando. Depois de um tempo, caiu no mesmo pecado. Na quarta vez, eu já não queria mais saber dele. Na quarta vez eu procurei ele e falei: olha, deixa eu te falar uma coisa. Você não quer mudança, porque você não é transparente comigo. Deixa eu te falar uma coisa, querida, é melhor você procurar uma igreja que aceite o seu comportamento. Você pode até ficar aqui, mas não tem como você ser líder comigo desse jeito aqui. Eu lembro que ele saiu chateado aquele dia, se afastou alguns dias da igreja. E eu
achando que eu estava com a minha missão cumprida, né? Afinal de contas, eu acreditei nele, investi a minha vida nele, bati de frente com a minha liderança para acreditar em uma pessoa improvável. Passou o tempo. Estava pregando no Mato Grosso, e uma daquela conferência, um dos pregadores estava ministrando, e eu ouvi algo de Deus naquele dia. E eu falei, cara, eu tenho que ir para frente nesse apelo. Corri para o apelo e estou lá. E eu falei, Deus, o Senhor tem falado para a gente acreditar nas pessoas, nos improváveis. Graças a Deus o Senhor me deu algumas pessoas, mas tem algumas que ficaram no meio do caminho que eu quero ir atrás, mas em nenhum momento eu citei o nome daquele jovem, porque para mim era missão cumprida. E Deus me fez lembrar lá no apelo, lembra daquele jovem que ficou para trás? Eu falei, mas Senhor, afinal de contas eu já amei ele. Deus falou assim, constranja ele em amor. Eu falei, mas como? Eu falei, ele não é meu filho. Ele é seu filho, sim. Falou assim, dê a aliança para ele. E aí eu vou te explicar. Quando eu me formei, eu fiz uma aliança de ouro, escrito em Yavé, tipo propriedade, escrito em hebraico, que eu queria dar algo para o meu filho quando ele crescesse. Eu tenho um filho de 5 anos, fez ontem. E ele fala que ele vai ser pastor. E eu fiz essa aliança, quando ele se tornasse pastor, eu iria dar para ele como símbolo de pastoreio. Do que é ser um pastor? E ele sabia disso, Hanan. Eu falei, Deus, essa aliança é do meu filho. Ele falou assim, você vai entregar para esse jovem, e você só vai aceitar de volta quando ele se tornar um pastor. Eu falei, mas e o meu filho? Ele falou, você quer símbolo melhor de pastoreio do que alguém acreditar em outro, até o fim? A minha esposa sabia, eu sabia que aquilo não estava vindo da minha cabeça. Procurei esse jovem, e chorando eu entreguei a aliança para ele e falei, eu estou junto com você. Agora eu não me importo mais se você vai tocar um dia comigo ou não, se você vai ministrar comigo um dia ou não. Agora eu quero que você saiba, se algum dia você for cair no fundo do poço, eu vou entrar lá, vou colocar os meus pés na lama, e você vai subir novamente, porque o meu objetivo agora é levar você para o céu comigo. O céu comigo. Ele no primeiro momento ele não queria receber aquela aliança, porque ele sabia da responsabilidade, e ele falou, pastor, e se falhar? E se eu não conseguir ser pastor? Eu falei para ele, eu terei falhado como pastor. Ele colocou aquela aliança com muito temor, e começou a caminhada de novo. E ele se tornou uma pessoa transparente, de verdade. Porque foi constrangido pelo amor. Hoje esse jovem vai se tornar supervisor de célula esse ano. E é esse rapaz que está aqui à frente de vocês tocando. Um santo homem de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Acreditar em quem está pronto é fácil. Eu quero que você olhe para aquela pessoa lá na rua, quando você encontrar ela, você olhe para ela, enxergando ela aqui dentro, quebrando tudo com vocês, chapando com Jesus, liderando muitas vidas, pastoreando muitas vidas com vocês, e você fale, você vai ser um líder comigo. É isso que nós precisamos, constranger os improváveis em amor. Eu tenho o pastor Danilo que anda comigo. Mas esse jovem, quando eu comecei a ir atrás dele no início do meu ministério, as pessoas falaram, não vá atrás dele, pastor, é perca de tempo, o cara é traficante de droga, organizador de balada. O senhor acha que o senhor vai ter alguma coisa com ele? Eu ia atrás dele todo santo dia, literalmente. Quando eu não ia na oficina dele, eu ia na casa dele, porque eu tinha poucos jovens, eu podia fazer aquilo. E eu lembro que chegou a ser tão chato, que às vezes eu chegava lá e ele nem conversava comigo. Ele ficava quieto para ver se eu me tocava e ia embora. Mas todos os dias eu estava lá. E hoje ele diz assim que, ele fala, ufa, hoje aquele pastor não veio aqui. Quando ele chegava, virava o carro dele na esquina, eu estava sentado na frente da casa dele. Puxa, de novo. E eu falava para ele, você vai ser um pastor comigo. Um dos meus melhores pastores. E falava, não sei, você está dizendo. Está indo para 4 anos que ele está convertido,
E hoje ele é o pastor comigo, escuta, com mais de 111 células, mais de 1.000 pessoas na responsabilidade dele. Mas houve o quê? Uma reação de amor, dar a sua vida pelo outro. Eu quero que você ouça um testemunho. Marquinhos, sobe aqui. Esse aqui tem uma história muito linda, que eu quero que você ouça. Rapidinho, meu filho. Boa noite. É um prazer estar aqui. Hoje, ao chegar nessa cidade, dentro do carro a gente estava vindo e eu pude sentir uma atmosfera muito especial. E chegando aqui eu pude entender que a atmosfera era essa. É a atmosfera que, através da vida do pastor e da vida de vocês, que vocês têm cultivado. Parabéns pela vida de cada um de vocês, pela vida do pastor de vocês. Meu nome é Marcos, sou discípulo do pastor Claudinei. É um pouco difícil falar da minha história. Se eu olhar para trás, eu posso falar que há um tempo eu fui experimentado pelo mundo, experimentado pelas bebidas, pelas drogas, todas elas. Mulheres. Conheci Jesus e comecei a caminhar, achei que eu estava bem, através de uma igreja em Marília. Comecei um relacionamento fora da igreja, me dei mal. E aí essas coisas começaram a piorar, porque eu voltei a usar droga, eu voltei a beber, eu voltei a brigar. Por muitas vezes eu estava dentro da loja, eu saía da balada e o único lugar que eu tinha para ir era a loja que eu trabalhava. E ali eu terminava de usar a cocaína que eu tinha. E muitas vezes o inimigo falava: se mata, você não tem mais jeito. Você é infeliz na área de relacionamento, você é infeliz com os seus pais, você é infeliz com os seus amigos, você não tem nada, você não vai ter nada. A minha ex-namorada me ligava, preocupada, eu falava: liga para o pastor Claudinei. Eu era uma dessas pessoas que não gostava do pastor Claudinei. 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, ele ia lá, orava: meu filho, tudo bem? Tudo bem, pastor. Sábado você está no culto? Tô. E eu realmente estava, porque ele me ligava antes. Saía do culto, as baladas, brigas, drogas. Não foi uma, não foi duas, não foi 3, não foi 4. Eu perdi as contas de quantas vezes o pastor foi na loja às 5, 6 horas, 4:30. Um dia ele me chamou para fazer o face a face, e eu fui lá e a minha vida foi transformada. Eu comecei a viver um relacionamento com Deus. Deus restaurou meu relacionamento com a minha mãe, com o meu pai. Eu pude viver algo lindo. Mas porque um dia alguém acreditou em mim. E comecei a viver esse relacionamento com Deus, e pela graça de Deus, eu comecei uma célula, onde as pessoas não conheciam Jesus ainda. Essa célula, ela restaurou 3 casamentos. E a célula foi multiplicando, cheguei a 8 células. Fui convidado então para poder ministrar no face a face. Foi um dos momentos mais lindos da minha vida. Eu achei que estava tudo bem. Mais uma vez, através de um relacionamento, cheguei com o pastor, fui conversar com ele: meu filho, espera um pouco.
eu acho que você ainda não está pronto, a gente ainda não conhece essa menina, vamos esperar um pouco. O pastor foi viajar para o Japão, junto com o Júlio. E eu iniciei esse relacionamento. Não deu certo. Me machuquei, me magoei. Muitas pessoas começaram a falar coisas que não deviam. E eu deixei isso penetrar no meu coração. Eu comecei a ouvir pessoas que não eram exemplo para mim. Comecei a deixar de ir aos cultos. Liguei para o pastor e falei: pastor, eu não quero mais nada. Eu não quero célula. Eu não quero ser supervisor. Chega, eu estou cansado. Eu não aguento mais, eu estou cansado, pastor, eu não aguento. As pessoas falando mal de mim, eu não aguento isso, eu não nasci para isso, eu não sou isso, eu não quero isso. O pastor me ligava todos os dias. Eu não desisto de você, eu não desisto de você, eu não desisto. Pastor, o senhor não está entendendo, eu não quero mais célula, não quero mais ser supervisor, não quero mais nada, não quero mais meus discípulos. Meu filho, eu quero você, eu não quero sua célula. Eu quero você, era o que eu ouvia dele. O importante para mim é a sua vida, não são as células. Eu achei então que estava tudo perdido. Não conseguia mais ir à igreja, não conseguia ir ao culto. Quando eu ia, eu estava no fundo, eu não conseguia vir ao apelo, porque eu me sentia julgado pelas pessoas. O pastor me chamou. Vamos viajar comigo. A gente foi viajar e no momento que eu estava no quarto, ele olhou dentro dos meus olhos. Ele falou: eu não sei se você se lembra do dia do seu aniversário. Eu fiz uma promessa para você de jamais te abandonar. Não importa o que você faça, não importa o que você faça, eu jamais vou te abandonar. Eu tenho uma missão com você, eu tenho uma promessa. Eu pude então ter a chance de recomeçar. Mas eu só pude recomeçar porque alguém me amou de verdade, porque alguém mostrou em atitude. Não foram palavras, foram atitudes profundas que ninguém faria, a não ser uma pessoa apaixonada pelo Espírito Santo. E hoje eu estou aqui diante de vocês, caminhando novamente com Deus, sabendo que lá na frente eu vou conseguir, eu vou poder ajudar o meu pastor, eu vou conseguir ser um pastor dentro daquela cidade e com certeza eu ainda vou ganhar muito mais vidas do que aquelas que eu ganhei. Eu creio nisso, mas eu acredito nisso porque eu tenho alguém que me ama de verdade, eu tenho alguém que eu sei que não importa o que aconteça, vai estar ao meu lado. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. A primeira impressão, a primeira vontade é que o seu eu vai querer falar mais forte. Eu já fiz tudo. Quem é essa pessoa? Eu já fiz, eu já preguei o evangelho. O que Jesus está te chamando, jovem, é muito mais do que você fale do evangelho. Ele quer que você viva o evangelho, porque o evangelho é o oposto da religião. É Jesus Cristo na veia, chapado por Ele todos os dias, dando a sua vida de amor pelas pessoas. Queria que a banda subisse aqui e ajudar com louvor. Quando eu entendi isso, que não era o que eu falava,
Não era o que eu pregava que fazia diferença. Eu precisava garantir que Ele estivesse lá comigo, Jesus. A presença do Espírito Santo. E aquilo que eu lutava para ver, jovens entrando por aquelas portas, de repente, eu comecei a ver multidões entrando a cada dia. 6 anos se passaram e nós saímos de 70 jovens para mais de 2.000. Hoje, jovens chegam lá falando assim: pastor, Ele me trouxe aqui, uma voz dizia para eu entrar aqui, pastor. E a vergonha desfaz. E hoje as pessoas perguntam: pastor, o que você faz? O que você prega? Eu apenas ensino que todos eles precisam ter um relacionamento íntimo com Ele. Se você conhecer Ele, você vai dar a sua vida por amor a outras pessoas. Sabe por quê? Porque um dia alguém deu a vida dele por mim. Primeiro Jesus, e depois foi uma moça que se dedicou todos os dias da vida dela em me ensinar o Evangelho. Querido, você está aqui porque um dia alguém apresentou a você o Evangelho. Evangelho é amor profundo pelas vidas, é se doar por inteiro. Quando você entender isso, a sua célula vai bombar de vidas. A sua juventude vai ser muito mais do que isso aqui. O pastor Madalena vai ter um santo problema, não vai caber nesse lugar. Vocês terão que fazer outros cultos, outros anexos, porque Deus vai mandar muita gente. Eu não estou aqui dizendo que eu estou aqui para falar apenas de um crescimento. Eu estou falando de um crescimento saudável, um avivamento puro, trazido pelo fogo do Espírito Santo. Quando eu entrei aqui, eu senti a presença dEle. Vocês são jovens apaixonados por Ele. Eu quero te convidar a levantar agora nesse momento e tomar uma decisão. Uma decisão, uma decisão. Você não pode sair daqui hoje da mesma forma que você entrou. Você precisa sair daqui hoje embriagado pelo poder do Espírito, cheio do poder de Deus, cheio do amor, transbordando da fé e do Evangelho. Eu quero fazer algo aqui com vocês nesse momento, só um minutinho. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu acredito que todos aqui ouvem e sentem o toque do Espírito Santo. Tudo que nós precisamos, tudo que fazemos na nossa vida é baseado em decisões. Eu não quero que você apenas viva 4 dias intenso. Eu quero que você viva uma vida intensa, abnegada. Eu quero que quando chegar os seus últimos dias de vida, alguém diga: aqui passou um santo homem, uma santa mulher de Deus. Eu quero que aconteça com você o que eu estou vendo acontecendo com jovens lá em Marília, que às vezes estão trabalhando sem falar uma palavra. As pessoas falam assim: eu ouvi algo. Eu tive um jovem que estava na fábrica trabalhando, e o chefe dele ligou para ele, e ele respondeu o chefe conforme a pergunta. De repente o chefe começou a chorar do outro lado da linha. Ele falou: você falou isso, o que é isso? Eu ouvi a palavra Jesus e Espírito Santo, o que é isso? Está queimando algo no meu coração. E ele não tinha falado nada. Eu acredito que vocês viverão muito mais do que isso. Esse é o ano do sobrenatural no Reação. Deus vai usar a tua vida.